Eu tive pensando, e eu estava até vendo alguns vídeos, né, com relação a essa questão das pessoas falarem, né, que estão vivendo numa época, nós estamos uma época de muita crise, muito sofrimento. E como é que você percebe isso? Você sente que realmente essa opressão, todo esse processo da pandemia, ele está levando realmente o inconsciente coletivo a realmente a vibrar nessa onda, né, de sofrimento? Lógico que o sofrimento é visível, né? Todo mundo aí sofre com todos esses acontecimentos que vêm como consequência dessas pandemias, né? Dessas tragédias. Mas, enfim, eu quero falar um pouco mais para o interior, para o nosso interior. Como que você percebe, né, a sua rotina, a sua vida, todo esse processo de experiência, né, com relação ao seu trabalho, às suas relações, às suas amizades, aos seus propósitos, aos seus sonhos? Você sente que estamos vivendo realmente numa época onde as coisas estão muito travadas? Ou você realmente entende que essas coisas, apesar das crises, podem fluir? Eu vou começar assim, fazendo uma reflexão. Nós somos dotados de raciocínio, né, com a mente, temos o cérebro, né, temos as sinapses, os neurônios e os pensamentos que eles elaboram, né, toda a nossa, vamos dizer, nosso entendimento, conteúdo racional, né, daquilo que a gente observa, do que a gente aprende. E também as experiências, né? Então fica tudo isso dentro de um escopo até do inconsciente, porque o inconsciente, principalmente na infância, é igual uma esponja, né? Toda experiência a gente assimila e fica muitas vezes guardado lá. E esses padrões, eles podem de vez em quando aflorarem. Então, o sofrimento, por exemplo, quando a gente tem padrões de pensamentos muito negativos, ou então que a gente passou por muitos processos de dificuldades, então você vai acumulando esse tipo de vibração e onda, né, na sua memória, seja no consciente ou no inconsciente, e isso vai criando um corpo, como se fosse um corpo mesmo, real, no seu campo, no seu processo, né, bioenergético, né? Porque a gente tem, não é só a gente não tem só o cérebro, a mente, né? A mente, por exemplo, a ciência não sabe onde que a mente está localizada. Então, todo esse processo que a gente tem de aprendizado, de vivências, sejam elas positivas, negativas, de alegria, de sofrimento, eles ficam dentro desse, vamos dizer, desse arcabouço, né? E realmente criam, é como se a gente fosse um computador, né, que tem o hardware e o software. Então, o software, ele é toda essa programação que a gente vai adquirindo e vai guardando no hardware. De repente, quando a gente precisa, a gente vai lá na nuvem ou pega, ou precisa não, ou quando a gente é estimulado negativamente ou positivamente, a gente traz toda essa informação. Então, muitas das vezes, os pensamentos, realmente, eles criam, né, corpo, eles criam uma energia viva. E aí isso vai sendo acumulado e através da nossa memória e também vai passando para as nossas emoções. E vai atingindo o nosso processo a nível sentimental, né? A nível também das experiências, do emocional. E isso traz como consequência um processo bastante devastador, porque a gente vai começando a não conseguir lidar mais com essa carga pesada, porque a gente não consegue liberar isso, talvez assim com terapeuta e tal, aí tem todas essas ajudas aí. Mas o importante a gente saber que a gente pode trabalhar isso. Essa memória, além do consciente e do inconsciente, ela vai agregar como vibração e onda no nosso DNA, que é o nosso código, onde tem todas as informações. Hoje a ciência já está até atestando que realmente muitas informações a gente recebe de antepassados, né? E que estão no DNA. Não é só a parte biológica, né? Então, a parte também de todo o processo de experimentos, experiências, de vivência,
que a nossa ancestralidade trouxe, isso também está no nosso DNA. Então, é importante que a gente comece a trabalhar e observar que tipo de pensamentos são recorrentes em mim. Porque muitas das vezes a gente fica automático. A gente não sabe mais o que norteia, né, a minha mente, o meu cérebro, o que eu penso, o que realmente está, qual a crença, né, que está realmente fundamentando, às vezes, situações recorrentes na minha vida. Porque muitas das vezes a gente repete e entra num quadro de sofrimento muito grande, onde a gente pensa, eu não tenho saída. Então, a gente está no mês de setembro, e aí tem o mês do suicídio, que é época que realmente foi, né, o calendário nacional trouxe é triste você falar sobre suicídio, mas é algo real. Então, em setembro, a gente realmente procura, né, trabalhar essa questão do suicídio de uma forma mais clara. Mas é um programa, uma programação que tem e que realmente todo ano é feito, né? Então, que a gente possa colocar uma cor rosa nesse processo de esperança, verde de esperança, para que as pessoas realmente entendam que esse processo tem que começar dela própria, né? Esse processo de autocura, de autorreavaliação, porque a vida, apesar de ter as suas turbulências, ela tem muitos aspectos que trazem para a nossa alma, o nosso ser, avanços incríveis, né? Então é importante que as pessoas, quando sentem que estão realmente num processo de sufoco muito grande, que elas encontrem pessoas que elas gostem, que elas têm liberdade de poder estar realmente trocando ideias, desabafando mesmo, né? Ou então procure terapeutas que possam ajudar. Porque realmente essa carga de sofrimento, de medo, porque muitas das vezes esses sofrimentos, eles são ativados pelo próprio medo. Nós estamos vivendo uma época de pandemia e uma época exacerbada de divulgação e pânico e medo. Infelizmente está acontecendo. E isso, quando as pessoas estão vulneráveis, abala cada vez mais a estrutura psicoemocional. Então, todo esse arcabouço psicoemocional, energético e corporal, eles têm que estar alinhados. E quando a gente começa a ter um desarranjo, né, no nosso pensamento, na nossa forma de entender, compreender as coisas, aceitar ou não aceitar, se revoltar, isso vai criando um emaranhado que muitas das vezes se torna, vamos dizer, aquele emaranhado que é difícil da gente conseguir destrinchar e conseguir desenrolar, né? Então, assim, o sofrimento existe, ele existe, o Buda já falou muito sobre isso, né? Mas nós temos várias formas, ele inclusive tem os 7 caminhos que ele orienta, inclusive uma é meditação. Então eu gostaria de trazer isso, né, para que a gente possa entrar num processo de meditação e observar realmente. É difícil no início, é dolorido trazer esses processos que a gente tem lá dentro, mas é um caminho, né? E é um caminho que, apesar de ser um caminho não muito rápido, ele é um caminho que ele dá resultados. É isso aí, namastê, gratidão.